galera, sejam muito bem-vindos aí mais um episódio do nosso Podfísio. Primeiro, como sempre, né, queria agradecer a todos aí pelos comentários, pelos views aí dos episódios anteriores. A gente também está procurando aí ouvi-los, seguindo as recomendações de vocês para tentar definir alguns temas. E acho que hoje a gente vai ter um bate-papo aí, mais um, né, muito legal, muito interessante, que eu sei que é um dos temas aí que, na área da fisioterapia, um dos temas mais procurados, mais acessados aí, em cursos de fisioterapia, por profissionais de fisioterapia. Na verdade, eu acho que o tema de hoje é um dos principais gatilhos que levou muita gente a estudar fisioterapia. Apesar de ser uma área que não é tão tranquilo trabalhar, a gente vai discutir um pouco aí dessas possibilidades também, mas eu tenho certeza que muita gente que entrou na fisioterapia entrou muito focado no que a gente vai discutir hoje. E a gente tem dois convidados aqui super especiais para discutir isso. A gente tem o Rafael Martins Oliveira. O Rafael, ele é membro, né, do Comitê Olímpico, né, brasileiro, Paralímpico brasileiro, tem experiência com esporte, já trabalhou em futebol, é também membro da SONAF, então tem grande experiência de trabalho na área desportiva. E também a gente tem o Dr. Adriano Frois, que é médico anestesiologista, também tem especialização em medicina do esporte, e a gente vai discutir um pouco de várias possibilidades. Eu estou aqui com vocês, o Thiago também, lá na Fisiocor Cefis, aqui em São José do Rio Preto, também com experiência geral, né, lá na clínica a gente sempre vai transitando também, né, eventualmente na reabilitação principalmente, né, de atletas profissionais, amadores, eventualmente a gente também recebe esse tipo de paciente, e a gente vai mais ou menos caminhando aí dentro desse universo. Então, assim, eu queria dar um start aqui no nosso bate-papo de hoje, pessoal, e eu queria que vocês contassem, eu queria iniciar com as histórias dos bastidores aí, né? Vou começar com você, tá, Rafael? Eu queria saber, assim, quais foram os gatilhos aí, dentro da tua história, da tua trajetória, do teu trabalho como fisioterapeuta, ou até antes disso, né, do teu vínculo como estudante, aonde que surgiu, né, a fisioterapia esportiva dentro da tua história, e como que foram os desdobramentos daquele primeiro gatilho de falar assim, putz, eu acho que isso aqui parece legal, eu acho que eu vou por esse caminho, até hoje, né, alcançar aí o status que você alcançou, a representatividade, né, acho que realmente a importância, né, porque está trabalhando hoje em grandes centros, com grandes atletas, então eu queria que você começasse aí contando um pouquinho dessa história. Legal, boa noite aí, pessoal, é muito bom poder estar compartilhando um pouquinho, né, da minha história, da minha experiência profissional e principalmente pessoal, né, porque eu acho que esse é o mais importante, a gente conseguir compartilhar o que os bastidores, né, o que acontece nos bastidores, e isso é muito gratificante para mim, uma honra estar aqui. Essa pergunta é engraçada, né, porque eu acho que a minha história é parecida com de vários amigos da área do esporte, e eu vim do esporte como atleta, né, fui atleta de handball, e quando eu tinha 15 anos, eu tive uma entorse de tornozelo, uma lesão comum, uma modalidade indoor, né, esporte de mudança de direção, e saí do jogo, fui direto para o hospital, fizeram um exame de imagem, me colocaram uma tala de gesso, e no dia seguinte falaram que eu tinha que ir no médico do clube, né, onde eu jogava. E aí eu cheguei lá, ele olhou meu raio-x e falou, não tem fratura, atleta não usa gesso. Chamou a enfermeira, mandou tirar o gesso, falou, pode pôr o pé no chão. Falei, como assim pôr o pé no chão? Não, pode pisar. Falei, mas tá doendo. Falei, não tem problema. Você vai até aquela sala ali, que ali é a sala de fisioterapia. É o ginásio ali da fisioterapia. Você vai fazer fisioterapia. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei lá, vim fazer fisioterapia, machuquei o meu pé e tudo mais. E aí eu comecei a fazer fisioterapia. E primeiro dia, segundo dia. Eu sei que foi muito rápido, assim, sabe? Eu olhando, sendo atendido, e atletas de outras modalidades, atletismo, basquete, né, dentro ali do mesmo ambiente, e eu falei, caramba, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Foi assim. E aí, eu tava no primeiro ano do colegial, eu lembro, e aí não tive mais dúvida. E queria isso, assim, trabalhar com esporte, né, fisioterapia esportiva.
quando eu cheguei na época de faculdade, o vestibular não tinha opção, né? Tem aquela primeira opção de curso e sempre tinha a segunda opção de curso. Não já nem preenchia. E foi muito natural, né? Despertou uma parada que acho que está muito atrelada a algo que eu falo que é um dom, assim, sabe? Que é algo que é praticamente um estilo de vida, uma missão. E foi sempre assim. Ah, legal, show de bola. Você sabe que essa história do esporte, né, é uma história comum mesmo. Tava conversando com o Adriano aqui nos bastidores, e a gente também tem uma história com basquete. Você sabe, Adriano, que a minha história com a fisioterapia, ela tem o mesmo, mais ou menos a mesma cronologia. Uma tendinite patelar, com 14, 15 anos de idade, nada resolvia minha tendinite patelar até que eu encontrei um fisioterapeuta que me atendeu e foi a única coisa que realmente conseguiu me fazer jogar de novo sem dor. E aí, Adriano, eu sei que você tem uma história aí também que ela ela passeia pelo esporte dentro da tua atuação profissional, mas ela passeia também muito pelo esporte dentro da tua vida pessoal, né? Você também é atleta do esporte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também dessa história, contasse aí qual que foi o gatilho que te levou a falar, eu quero também trabalhar dentro dessa área de medicina esportiva. Cara, primeiro que assim, muito obrigado pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui com três grandes amigos, né, cara? O Bruno, que eu conheço, o Bruno de outros carnavais. Vou contar um pouquinho da história aqui também. O Thiago foi um cara importantíssimo, não só num processo de reabilitação na condução do tratamento de uma lesão que eu tive, que foi necessário um reparo cirúrgico, e que fez com que a gente tivesse um laço de amizade gigantesco, e hoje eu tenho um carinho excepcional pelo Thiago, um respeito pelo profissional que ele é, mas são das pessoas que a gente consegue contar numa mão, que a gente consegue chamar de irmão. E o Rafael, cara, o Rafa é o cara aí que talvez tenha sido aí um grande incentivador desde que eu o conheci, e que se tornou aí. Depois, se a gente tiver tempo, a gente vai contar como que a gente se conheceu, mas é bem bacana o laço de amizade que eu consegui construir aí com o Rafa ao longo desses anos. E é isso, Brunão. Cara, eu sou filho, meu pai era educador físico, né? Meu pai, infelizmente, não está mais com a gente, mas meu pai era professor de educação física. E eu cresci sendo experimentado aí em diversas modalidades esportivas. Todo mundo passa pelo futebol, mas como meu pai tinha uma aptidão muito grande com o basquete, ele jogava basquete, ele foi técnico de basquete, foi no basquete onde eu tive os primeiros passos assim dentro da minha vida esportiva, e foi ali que eu fiquei durante muitos anos. Semelhante ao que aconteceu com o Rafael, a minha história com a medicina foi muito parecida. Para mim, o conceito de médico na minha vida de atleta, nas categorias de base, de 13 até os 18 anos, quando eu joguei basquete pela Federação Paulista, foi motivada por lesões, entorses, e o médico para mim era o ortopedista. Eu sou uma conta, ao longo de 41 anos, eu andei 1 ano e 9 meses de muleta. E não sei essa conta, mas eu tive muitas lesões, eu tive ruptura de tendão de Aquiles, eu tive muitos entorses, e isso fez com que eu fosse me aproximando cada vez mais da medicina, e foi isso que me motivou a fazer medicina, mas dentro da faculdade de medicina eu tomei um rumo completamente diferente, tanto na minha vida esportiva quanto em outras coisas, e eu fui reencontrar o caminho do exercício, e muito dentro de um exercício eu mudei me tornei ao longo dos anos um atleta de endurance, e encontrei no triatlon aí não apenas uma válvula de escape, mas a minha psicoterapia para que eu pudesse lidar melhor aí com algumas coisas que foram acontecendo na minha vida. E foi dentro do triatlon que me motivou, me despertou um senão ali do porquê não fazer parte do contexto da medicina, do esporte e do exercício. E em primeiro momento, para mim, eu queria ter um aprendizado pessoal, eu queria fazer isso para que eu pudesse me encaixar melhor dentro do contexto que eu estava me inserindo. Mas agora vem o porquê não trabalhar com isso, e é nesse patamar que eu tô nesse momento aí. Legal, muito bom. Você sabe, Adriano, Adriano e Rafael, que a gente tem aqui o Thiago, que na verdade o Thiago é um grande produtor de pacientes, ele joga futebol, né?
mas ele é um grande produtor de pacientes para reabilitação esportiva, porque é aquele jogador de futebol que costuma chegar mais duro, mais pesado nos outros atletas. Thiago, quando a clínica, quando abaixa o volume da clínica, eu já vou com o cartãozinho no meião, né? É o Zé Elias. É o Zé Elias, né? Ai. Não, muito bom. Cara, a minha história com a físio, o Brunão já entregou o ponto, fala que é cada enxadada uma minhoca. Cara, a minha história com a físio foi até interessante, assim, porque eu tava no processo de mudança, cara, eu paulista da Gema, então da terra da garoa, resolvi, minha mãe falou, não, vamos mudar pro interior, né, cara? E nessa mudança, eu falei assim, e aí, o que vai fazer? O que você vai fazer? E eu sempre gostei de esporte, mas eu falei, não, meu pai tem um posto de gasolina, eu vou cuidar do posto de gasolina do meu pai. Cara, fui lá, trabalhei de frentista para tirar um trocado de final de semana e tal, mas eu falei assim, cara, acho que isso não é para mim não entendo nada disso, e de repente, igual o Rafa comentou lá, eu gosto de esporte, eu tava entre educação física e fisioterapia, falei, não, vamos para fisioterapia, né? Falei assim, acho que foi uma das coisas que eu mais, meu pai brigava e falava assim, não, cara, tem que prestar concurso, tem que fazer direito, você tem que não sei o quê. E falei assim, cara, foi a vez que eu peitei meu pé. Foi a segunda. A primeira vez que ele mandou tirar o brinco, eu falei assim, não vou tirar. A segunda vez ele falou assim, você não vai fazer fisioterapia, você vai fazer direito. Eu falei assim, não vou fazer. E eu falo até hoje pra ele, falo assim, pai, lembra que você falou isso pra mim? Assim, foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e sou muito feliz, mas eu sempre quero ser especialista em joelho, aquelas ideias assim, né? E aí as coisas foram caminhando para terapia manual, para osteopatia, para dentro da reabilitação. E hoje a gente está aí, onde eu pude conhecer o Adriano, através do Adriano conhecer o Rafa também. Então são histórias que se cruzam em algum momento, mas eu quero chamar para os convidados aqui, Brunão, uma história que eu fui lá nos meus bastidores, fui lá na Central Rede Globo de produção, e eu queria que o Rafa contasse, você e mais 2 amigos, numa história lá de falta de grana, que precisava animar festa, que precisava se vestir de palhaço para conseguir uma grana. Conta pra gente aí um pouquinho dessa história aí, cara, porque todo mundo tem um começo, né? Todo mundo tem os seus perrengues, as suas dificuldades. Todo mundo só vê na hora que você tá lá, né? Tem que ver os tom que leva também. Conta aí, Rafa, é bem engraçado essa história aí. Isso mesmo. Essa história da fisioterapia, né, foi tem muita coisa aí. E esses bastidores que é bacana, né? Então, quando eu tava na faculdade, eu parei de jogar, tava no 2º ano de faculdade. E eu era bolsista, né? Eu vim de uma família muito simples. Graças a Deus nunca passei fome, né? Mas era uma família simples, estudava numa escola estadual, uma escola pública. E com o esporte eu comecei a ver outros horizontes. E o primeiro horizonte que eu vi foi a possibilidade de conseguir estudar num colégio privado, né? Na época tava aquele boom da informática, e a minha escolha, eu tinha alguns convites de bolsa, e eu peguei e falei, caramba, eu vou para esse colégio aqui, porque ele tem técnico em informática. Aí no primeiro ano de técnico, eu já queria fazer fisioterapia, empurrei 3 anos no partido técnico da informática. Mas assim, e ok, né, e a mesma coisa aconteceu na época da faculdade, entrei na faculdade, no 2º ano, eu falei, cara, eu sou baixo pro handball, então eu olhava o handball, olhava a Europa. Falei, com a minha altura eu não vou conseguir jogar na Europa. No Brasil eu tinha uma certa posição, Nós né, no basquete, Brunão. E aí eu olhava, só que minha régua era sempre muito lá em cima, assim, sou muito autoexigente, e aí eu falei, caramba, eu vou ficar aqui, eu era capitão do meu time, na época tinha uma remuneração lá, tinha bolsa, tinha aquela vida, né, do esporte, é glamurosa a vida do esporte, é legal, né, e aí eu falei, caramba, eu vou parar de jogar. Meus amigos falaram, quê? Eu falei, não, vou parar, não vou mais jogar. Você fala, mas por quê? Eu falei, cara, eu vou ficar fazendo isso aqui até quando, sabe? Eu não vou sair muito disso, e hoje tá bom, mas amanhã não vai tá bom. E aí eu parei e fui no lugar que eu era atendido, né? Eu sou de Guarulhos, lá sempre joguei em Guarulhos, numa época do esporte, né, forte no município, uma época que já tinha sido até capital do esporte amador, então jogos regionais, jogos abertos, tudo isso era uma coisa legal.
Na época, a equipe, a cidade tinha uma parceria, era junto com o São Paulo Futebol Clube, então, assim, tinha uma expressão a nível nacional. E aí eu peguei e falei, não, eu vou parar. E aí eu falei, beleza, só que agora não tenho mais nenhum real que eu ganho, né? Então, tem a bolsa, só que eu não tenho dinheiro. Aí eu consegui esse estágio, eles falaram, você pode vir aqui fazer estágio, mas você não tem como te pagar. Eu falei, não, tudo bem, eu quero aprender. E aí eu comecei a fazer estágio e tal, aí meu irmão falou, pô, tem uma amiga minha que faz umas recriações de festa infantil, falou que tá precisando de gente e tal, não sei o que, você não topa? Eu falei, topo, vamos aí. Aí eu fui, primeira vez, cheguei lá, coloco um macacão colorido, e era recreação, né, então você tinha você tinha que interagir com a criançada, fazer dinâmica, gincana, fazer tatuagem, aquelas da base de água, bexiguinha e tal. E aí eu cheguei lá, falei, beleza, legal, né, vamos lá. Aí aí eu lembro que eu ganhava R$25 por festa, durava 3 horas. Aí, sexta, sábado, domingo, eu torcia pra ter 2, 3 festas, assim, e ganhar dinheiro, pra passar a semana. Aí aí começaram, e eu tinha ainda o biotipo de atleta, assim, não era, né? Então, aí começaram a inventar umas fantasias pra galera. E, tinha que colocar até fantasia, tá? Eu falei, puxa, tipo, parecia nas festas de Superman. É que eu não tenho, acho que nem foto disso. Eu precisava caçar foto disso aí, cara, que é muito bom. Aí eu peguei e sempre fui dedicado, sabe? Fazer um negócio, falei, cara, então eu vou fazer direito. E aí eu ia lá, dar uma vida, né? Dar uma raça com a criançada. Me divertia mais do que eles, adorava, tinha brigadeiro, gosto de doce, comia bolo e tal. No final, os donos da festa gostavam da gente, chamavam a gente para tomar uma cerveja, já saía pronto, esquenta feito para ir divertir com a galera, né? E tal, e beleza. E aí começou, tipo, fazer festa pra mesma família, e chegaram uma mulher um dia chegou em mim e falou, quero que você vá na festa do meu filho. Eu falei, não, tudo bem, é só ligar lá, né, ó, o cartãozinho tá aqui, só ligar lá na equipe, chamar a Companhia da Folia. Só ligar na Companhia da Folia e falar que você quer que eu vá, tá tudo certo. Ela falou, não, você não entendeu, eu quero contratar você. Eu falei, não, é assim, tá. Ela falou, não, ó, eu quero te contratar, eu vou pagar menos, você vai ganhar mais. Eu falei, ó, mas é o seguinte, não posso, né, não posso fazer isso, tipo, né. Ela falou, não, você não tá entendendo, olha aqui, dá o seu telefone, eu vou te ligar. Aí, pá, beleza, me ligou, falou, ó, eu quero que você venha no aniversário do meu filho, eu vou montar um kit pra você me fala tudo que você precisa, assim, acessado. Aí eu falei, caramba, acho que eu vou ter que fazer essa festa, né? E era assim, se eu ganhava 25, aí depois eu já ganhava mais, né, já ganhava 30. Aí depois... Aí ela, sei lá, me ofereceu R$200. Eu falei, cara, é 10 festas, né, velho? Pô, vou ter que ir. Aí eu fui. E aí eu falei, ó, só que é o seguinte, eu ia, mas eu falei, ó, mas é o seguinte, eu vou de macacão, colorido e tal, não sei o que. Eu falei, cara, se é o meu negócio, eu já não vou fazer uma coisa que eu não gosto, que eu... ficava envergonhado esse negócio de fantasia, né? Aí eu falei, pô, vou lá. Aí comecei, fui uma vez, aí nessa festa já pipocou mais 2, 3 festas, tipo, dias depois e tal, e não sei o que. Aí daqui a pouco, um belo dia, uma pessoa me ligou e falou, Rafael, quero que você vá na festa do meu filho, assim, sensata, mas eu queria que você levasse um palhaço. Aí eu cheguei e falei, tá, pô, pode deixar. Cheguei na sala, né, da faculdade, virei para um amigo lá que estudava comigo, que era fazia parte do meu trio, né. Falei, Peixe, é o seguinte, o dele é Peixe. Peixe, é o seguinte, preciso de você. Ele falou, o que foi? Lembra que você falou que... E o pessoal falava, quando tiver festa, não dá pra envolver a gente, porque eu falava tão empolgado das festas, e tinha tanta história engraçada, que eles falaram, não, quando tiver, a gente quer ir também e tal. Aí eu falei, lembra que você falou que você queria ir numa festa? Arrumei uma. Você topa? Ele falou, topo. Eu falei, mas é o seguinte, você tem que ir de palhaço. Ele falou, não tem problema, eu vou. Eu falei, então tá bom. Eu falei, vou te pagar R$50, porque tá aí uma outra coisa. Eu sempre Você começou a sublocar o serviço. De quem tá comigo, ganhar bem. Então, se eu recebia 30, eu falei, cara, vou pagar bem os caras pra galera ir trabalhar animada, afim, sabe? Lá atrás. Eu falo que foi o meu primeiro business. Aí, eu peguei, levei ele, né? Aí, roupona de sapato, aquele sapatão de palhaço e tal. Eu fiz a pintura, porque eu aprendi, é um monte de fisioterapeuta, né? Aprendi a fazer pintura de rosto de criança, aquelas coisas aradas.
Homem-Aranha, borboleta, tinha um monte de... Tinha um menu vasto de opções. E aí eu levei ele, uma fantasia assim, meio uma pintura meio minimalista, ainda tinha todo um conceito, era muito engraçado. Aí eu falei, tô saindo aqui do banheiro lá do salão de festa, falei, eu tô saindo aqui, separar a mesa lá pra gente começar as tatuagens e as pinturas, e você vai ficar nas pinturas, nas tatuagens, que é fácil, a base de água, só molhar, tranquilo. Aí eu fico com as pinturas. Depois de ter as gincanas, eu coordeno as gincanas, você só me dá uma leve, um help ali, que precisar, mas eu toco tranquilo. E no final, depois dos parabéns, a gente faz as bexigas. E você me ajuda, você vai fazer só espada. A molecada adora espada, você faz a espada, o resto eu me viro. E ele, fechado. Vambora. Saí do banheiro, separei a mesa, daqui a pouco os caras saem assim, tipo, assim, a criançada correndo. Eu falei, meu Deus, assustou todas as criançadas correndo. Eu falei, ferrou, acabamos com a festa. A molecada vai ficar com medo do palhaço, não vai dar certo. Aí daqui a pouco, eles sumiram. E eu lá arrumando a mesa, já pensando, falei, nossa, deu tudo errado. Aí tal, daqui a pouco ele volta correndo na frente e a molecada toda atrás dele, assim, sabe? Aí eu, ufa. E foi. Aí beleza. Aí começamos, né? Aí ele voltou, chegou na faculdade, foi animal, foi legal pra caramba, não sei o que e tal. Aí um outro amigo nosso falou, quando tiver um esquema, eu quero ir. Aí ele falou, não, tá bom. Aí passou um tempo assim, a mulher falou, quero te contratar. Falou, você tem mais alguma coisa? Eu falei, tem um palhaço. Tá? Ela falou, mas sabe o que? Eu tô com um problema, que eu tô precisando, eu gostei da ideia do palhaço, vou querer o palhaço também. Eu falei, então tá bom. Ela falou, mas eu tô precisando, sabe do quê? De uma pessoa pra servir, porque como eu vou fazer no salão de festa do meu condomínio, eu tenho a moça lá do buffet que vai levar comida, que vai não sei o quê, mas eu precisava tipo de um garçom. Eu falei, pode deixar, tem um garçom. O que você precisa? Um garçom? Mais um, dois, um casal? O que você quer? Não, preciso de um garçom. Eu falei, fechado. Cheguei na faculdade. Tadeu, seguinte, lembra que você queria ir na festa? Arrumei uma festa pra você. Aí ele falou assim, fechou, vamos lá. Aí eu peguei e falei, só que é o seguinte, você vai de garçom. Viu? Olha como é. Os branquinhos do cabelinho liso, bonitinho, vão lá, ficar lá na hora do bolo, aparece. Eu aqui, todo feinho, vou ficar lá na cozinha, né? Aí a gente falou, não, você vai, tá, não sei o quê. Arrumamos uma calça preta pra ele na camisa branca, emperecamos ele lá e foi o trio. E era o trio que a gente estudava, fazia trabalho junto, vivia junto ali na faculdade. E aí, muito legal. A gente se divertia, eu entrava na cozinha, o Tadeu tava sempre comendo, eu falava, Tadeu, serve um pouco a galera, porque só você comer também não é justo. E tal, e foi um tempo muito, muito bacana, assim, a gente me ajudou muito, me ajudou de verdade, até eu me formei, aí no começo ainda da carreira eu ainda fazia recreação, e já adiantando um pouco essa história, na época de faculdade, no meu último ano de faculdade, eu comecei a fazer estágio no Corinthians, né? Por lá eu trabalhei 9 anos e meio, e depois de um tempo o Tadeu começou a trabalhar lá, e depois de um tempo o Peixe começou a trabalhar, que é o Everton, e os caras até hoje trabalham lá. Inclusive o Tadeu, além de trabalhar no Corinthians, hoje ele trabalha também no Comitê Paralímpico, né? Eu indiquei ele na vaga que eu ocupava dentro da instituição. Então, assim, olha o que é o que eu sempre falo, né? Fazer um bom relacionamento é muito importante, ter pessoas da sua confiança, pessoas que vão fazer uma entrega, né? E quando eu olho para trás, eu vejo só que na verdade foi só uma preparação, né? Porque eu, de certa forma, sou tímido, pode não parecer, mas me comunico bem. Então eu tinha que ir lá e falar, caraca, eu tenho que fazer alguma coisa que a coisa me descontrair. E eu brinco que foi minha primeira experiência com o ser humano, né? Mais profunda, assim, com personalidades, com uma série de coisas que a gente acaba tendo que conviver no dia a dia. Bom, tentei resumir, mas teria muita coisa para falar dessas festas aí. É muita história engraçada.
Cara, muito bom. Você sabe que eu, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida, Adriano, a gente estava falando do basquete, né? Meu primeiro dinheiro na vida foi com 15 anos apitando um campeonato de basquete no Automóvel Clube, em São José do Rio Preto. Então, a mesma coisa. Tem oportunidade, não sei porque que deu algum problema com a arbitragem, era da molecadinha que ia jogar, você não quer apitar o campeonato da molecadinha e tal. Opa, vamos lá. Mas eu acho que essas questões aí desse relacionamento que a gente vai criando, né, o contato que eu tinha foi meu professor, né, meu técnico de basquete que ofereceu, então você vai montando o teu grupo, né, o teu grupo de relacionamento, as pessoas vão te conhecendo, vão pegando confiança, é uma rede. E na vida eu acho que tudo é oportunidade, né? Então, assim, as oportunidades estão passando ali o tempo todo. Então, a gente sempre orienta assim, né? É melhor pecar por você tentar e não conseguir do que você não tentar, porque independente do que aconteça, independente das pedras no caminho, né, Rafael? Você vai tropeçando, vai cambaleando, mas isso aí é um escudo, né? Uma fortaleza que vai deixando a gente mais cascudo para que realmente, quando tiver os grandes desafios, a gente esteja mais preparado para vencer isso. E assim, a questão da grana, eu acho que é um negócio importante, que eu queria também até conversar com vocês sobre isso, começando com o Adriano aqui. Medicina esportiva, fisioterapia esportiva, o que a gente escuta sempre, no geral, é assim, o Brasil é o país que existe um grande investimento no futebol, né? Não é investimento, tem grana, tem muita grana circulando no futebol, e tem muito menos grana circulando nos outros esportes, assim, de maneira geral. Então, assim, se é mais ou menos isso mesmo, quais são as oportunidades que vocês acreditam e que exista hoje para se trabalhar com esporte, principalmente que não passem pelo futebol? Quais são os desafios que um profissional da medicina, começando aí, Adriano, da medicina, depois o Rafael fala um pouquinho da fisioterapia, o Thiago também, principalmente assim, eu queria dar um foco maior para o esporte profissional mesmo, né? Quais são os desafios, quais são as oportunidades, onde vocês veem que existe possibilidade hoje realmente de trabalho, emprego, remuneração dentro da área esportiva profissional que não passa pelo futebol? Cara, é quase que algo cultural do nosso país, né, cara? Quando a gente começa a ver dentro de um calendário olímpico, quando a gente começa a presenciar uma competição da grandeza, que é uma Olimpíada, a gente começa a ter... hoje em dia isso é trazido à tona, né? Antigamente isso não acontecia, mas a gente começa a ver crescer histórias de atletas que estão competindo, principalmente dentro de atletismo, diversas modalidades esportivas e atletas com condições precárias de treinamento, né? E a gente vê que isso, o atleta, ele é atleta de alto rendimento, ele tem uma família, muitas vezes ele não tem um acompanhamento médico adequado, um acompanhamento de um grupo de equipe, uma equipe multidisciplinar que o acompanha, e o Rafa deve ver isso com uma frequência maior ainda, né? E infelizmente é algo cultural, e o que eu tenho presenciado muito, Bruno, não fugindo do tema do que você tem me perguntado, eu tenho visto grandes marcas apadrinharem esses atletas. Não sei se vocês conseguem presenciar, se vocês conseguem ter esse tipo de visualização, mas, por exemplo, empresas de calçados, empresas de bebidas esportivas e uma série de outras empresas que acabam apadrinhando e patrocinando esses atletas, e muitos desses atletas acabam deixando o cenário de alto rendimento, deixando de competir como atletas de alto rendimento, como atletas de profissionais, e passam a vincular com o marketing associado a essas empresas. E eu não sei, cara, eu não sei qual que seria a estratégia. Na verdade, a gente sabe, né, cara? Eu acho que é tudo uma questão cultural, e a gente precisaria, de certa forma, aí, de uma iniciativa que passe pelo governo federal, que isso seja feito um trabalho de formiguinha, que você vá... imagina num país populoso como o nosso país, um país que tenha a condição, o acervo que a gente tem de pessoas, se não seria fácil montar ali N equipes de diversas modalidades esportivas. Há quanto tempo a gente pega, por exemplo, né, falando um pouquinho de esporte de alto rendimento, e há quantos anos o basquete masculino do Brasil não vai para uma Olimpíada, cara? Isso é ruim, né? Para quem gosta desse tipo de segmento esportivo, é muito ruim. E você imagina como deve ser a frustração do atleta que vive esse cenário esportivo e sabe das dificuldades que ele enfrenta no país onde ele vive. Legal. Então você sabe que até a gente tem alunos assim que acabaram também trabalhando especificamente dentro dessa onda que você está falando aí de, eventualmente, existem mais patrocinadores, existe mais investimento. Até a gente viu muito acontecer na Olimpíada no Brasil, né?
muita gente que não eram atletas de destaque, né, esportes, né, de destaque na mídia, conseguiram um maior investimento ali em determinado momento da Olimpíada, mas depois disso também, esse investimento aí você via que ele foi diminuindo, e cada um meio que correndo para se virar em alguma outra coisa para poder tocar a sua vida. Cara, a gente vê que as coisas são feitas. A gente vê que as coisas são feitas muito as coisas são feitas muito no calor da competição, né? Nos anos que antecedem a competição. Não é feito um trabalho estrutural, cara, para você levantar, para você criar a iniciativa de escolas, para que você possa fomentar o esporte e levar o esporte de uma maneira em que isso venha a fazer parte do DNA daquela criança, daquela determinada região, você aproveitar, enfim, o problema é sempre mais embaixo, né? Rafael, quais são as suas considerações aí sobre as oportunidades, principalmente, né? Onde então, se existem essas oportunidades, onde elas estão, como que a gente encontra? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, ok. É o seguinte, eu comecei eu fiz um caminho meio inverso na minha ótica. Eu comecei dentro de um clube de futebol, de um grande clube de futebol, mas eu sempre fui apaixonado pelo esporte olímpico. Então eu saí daquele universo e fui progressivamente migrando para uma outra atmosfera, do qual eu vejo basicamente um problema, que é o fomentar do esporte dentro da nossa sociedade de forma, né, pega o Adriano, que teve o seu grande herói aí, seu paizão, como um profissional de educação física, e hoje a gente vê que não existe mais educação física praticamente não existe educação física dentro das instituições de ensino, né, e então isso é muito ruim, gera uma distância muito grande, ok? E aí a gente acaba dando um gap absurdo. Então, se a gente for olhar quantos praticantes de natação existem no Brasil em relação aos Estados Unidos, em relação a outros países, em porcentagem, a gente fica muito abaixo, né? Então, assim, eu lembro que, mesmo eu vindo de escola pública, eu lembro que na primeira série eu fazia saída do bloco de atletismo, eu fazia trave da ginástica, eu fazia já várias outras modalidades, né? E com o passar do tempo, ainda dentro do meu período de aluno, né, do ensino fundamental, depois do ensino médio, a educação física era assim, era uma vez por semana, 45 minutos, e você escolhia uma modalidade e só praticava aquilo. Então, assim, o maior problema além de não ter o fomento da atividade física, o desenvolvimento neuromotor e a psicomotricidade das crianças hoje é muito baixa, e associado ainda ao tempo de tela. Então a gente começa a ter um problema generalizado a nível de população, a nível de saúde pública, na verdade, antes até mesmo do que a gente falar de esporte de alto rendimento, né? E a gente sabe que, segundo as estatísticas, morre muito mais gente com diabetes, infarto e outras patologias silenciosas ali que ninguém quase valoriza, né? Então, olha como é muito amplo o processo e acho que a complexidade do problema. Então, eu vejo que o maior problema nosso é esse, em fomentar a atividade física, e quanto maior o número de pessoas fazendo isso, muito mais relevante E a educação física escolar, ela faz falta porque é ali que você descobre o talento, através do biotipo, através daqueles testes que a gente fazia no começo do ano, de salto horizontal, salto vertical, né, as avaliações, aquela avaliação física que todo aluno não gostava de fazer, né, aquilo ali, os professores olhavam e falavam, opa, o Adriano é alto para a sala de aula, para a idade dele, vamos colocar ele no basquete, vamos colocar ele no voleibol. Esse cara aqui saltou, eu fui para o handball, mas porque primeiro eu passei pelo atletismo, né? Então, assim... E é engraçado, né, Rafa? Só pegando um filão disso, claro, que você está falando, né? Eu também, quando estudei da pré-escola até a 8ª série, eu estudei numa escola que para mim foi sensacional, né? Eu estudei no SESI, o SESI é um clube, né? E nós tínhamos aula de educação física e a gente tinha a exposição daquela modalidade esportiva em um bimestre.
Então a gente estudava desde a teoria do basquete, a gente estudava a prática do basquete, a gente ia pro atletismo, a gente estudava o vôlei, a gente estudava a natação. E hoje, cara, o que acontece? Hoje sou pai de 2 filhos, né? E a gente vê que em algumas escolas, e isso acontece muito em escolas privadas, na rede pública, eu nem tenho acesso para dizer como que isso está. Mas, por exemplo, dentro da escola, dentro das crianças hoje da escola, muitas vezes, se de repente o professor de educação física começa a insistir em determinada modalidade esportiva, o pai pega o telefone, liga lá e fala assim, por que não tem futebol mais? Isso é ruim, cara. Isso é ruim porque você impede. E a cultura, né, cara? A cultura da molecada hoje eles querem que joga bola no meio da quadra e eles querem jogar futebol, entendeu? E isso ainda não mudou. Mas tá mudando, cara. A gente percebe, por exemplo, o meu filho, ele tem, talvez por influência minha, mas ele tem, assim, uma iniciativa de experimentar outras modalidades esportivas. E aquilo que você falou, quanto mais pessoas fomentando esse tipo de experimentação, eu fui muito experimentado dentro das modalidades esportivas, até você chegar na conclusão ou daquilo que você é bom, ou daquilo que você gosta. Porque são conceitos totalmente diferentes. Você pode gostar muito de fazer determinada modalidade esportiva, mas você não pode não ser bom nela, entendeu? Mas ela te traz prazer. Isso é totalmente diferente. Agora, você aproveitar o acervo motor dessa criança e incluir ela dentro de um esporte onde ela vá ter rendimento, isso é muito bacana. Isso tem sido cada vez mais deixado de lado, na minha opinião. Exato. E aí, antigamente, eles começavam a entender os padrões antropométricos das crianças e começavam a direcionar essas crianças para determinadas modalidades. Isso é o que os grandes países, as potências mundiais do esporte fazem. Então, assim, você não vai nos Estados Unidos ver uma criança que tem 2 pais com 1,60, 1,70 de altura jogando basquete. Você não vai ver, entendeu? Porque a gente sabe que o funil é muito próximo, a não ser que seja um talento, muito fora da curva, né? Então, eles vão direcionando, e aí eles olham modalidades que às vezes é pouco fomentada, eles olham modalidades que não populares na grande massa, né? E aí vai direcionando. Então, esse é o primeiro, na minha ótica, esse é o primeiro problema. O segundo problema na verdade, essa questão que diretamente acha que esporte é softball, aí tem uma questão que tem muito direcionamento, porém, eu posso falar que quando chega lá em cima, a nossa estrutura a nível Brasil, ela é muito boa, tá? Então, assim, o atleta hoje, que é um atleta que, por exemplo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui a gente tem um centro de treinamento do time Brasil, tem um laboratório com tudo que se tem de mais moderno, né? Avaliações, uma série de coisas assim que é muito bacana, que é muito legal, que se equipara aos grandes lugares. É claro que ainda tem uma questão cultural, tem uma série de coisas, ainda tem pouco braço, é uma questão muito localizada, tem uma série de coisas, mas assim, hoje um atleta agora o atleta ele está a nível mundial, né, de top, e esse atleta ele tem uma infraestrutura muito completa, muito melhor do que muitos atletas que a gente conhece no mundo, né, por isso que não é à toa que a gente vê os atletas migrando para o Brasil novamente para serem atendidos, para passar por procedimento cirúrgico, etc e tal. Então eu vejo dessa forma. E só mais uma coisa que eu acho que é um probleminha que a gente está enfrentando dentro do esporte de alto rendimento, é o alto rendimento precoce. Então, tipo assim, a criança, como ela não tem essa educação física na escola, que tinha desde a teoria até a parte prática, e várias modalidades durante um ano, o que acontece? Os pais que têm uma noção falam, coloca o filho para praticar uma atividade física. E às vezes ele ele consegue fazer o quê? Uma modalidade, né? Então, ele fica fazendo essa modalidade, ele começa a se destacar, e aí ele vive só aquilo. E aí ele ainda tem repertório motor baixo, ele tem desenvolvimento neuromotor baixo, mas ele tem um princípio da especificidade muito alto. Então, assim, é uma questão que a gente tem associado muito como preditivo de lesão, né? Eu vejo isso. Mas não poderia não defender as leis de incentivo ao esporte, todos os projetos que estão acontecendo, sabe? Até porque eu vivo isso de perto. Então, assim, eu estava numa etapa de Copa do Mundo
há uns dias atrás no Azerbaijão, e agora vou para uma etapa de Copa do Mundo, por exemplo, na Bulgária. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, só que, infelizmente, são poucos atletas que são beneficiados disso, que na verdade é o que esses atletas conquistaram isso daí, né? Então a gente, o funil, né, a peneira, ela é muito complexa, mas assim, para essa galera tem um suporte de equipe multidisciplinar, tem uma assistência hoje muito melhor e tá progredindo, tá? Tem progredido, né? Tem muita coisa para melhorar, sempre vai ter, tá, gente? Sempre vai ter. Brasileiro às vezes gosta de dar tipo, reclamar, mas assim, os atletas de fora elogiam demais, muita coisa que tem aqui dentro também. Legal. E, Thiago, fala um pouco pra gente então, ó, como que é um fisioterapeuta que não está no meio do esporte, assim, pelo menos não diretamente ali dentro, ligado ao trabalho de campo esportivo, né? Thiago é proprietário de uma clínica de fisioterapia com uma estrutura muito legal aqui para reabilitação, para trabalho de osteopatia. Como que fazer com que esse centro de fisioterapia privado ele seja um ambiente onde possa também se trabalhar com... Aí eu acho que até a gente pode estender aí, não só atletas profissionais, que já foi o caso também, né, mas também como que essa clínica vira um centro de apoio aí para atletas profissionais e atletas amadores. Brunão, nunca foi a ideia, né, de montar especificamente para isso, mas, né, o Adriano acho que é um exemplo que está aqui entre a gente, que quando ele fez a cirurgia no ombro, e a gente buscando algumas formas aí de botar ele para funcionar novamente, biomecanicamente falando, né, e ele buscando algumas coisas, como outros atletas, a gente atende muito tenista, né, muito futebol amador, tem muitos os rachas daqui, né, que o Bruno começou brincando comigo, atletas de basquete e por aí vai. O que a gente procura aqui é sempre entender da parte, né, da funcional do esporte. O Rafa já falou isso em outras oportunidades, que eu já ouvi ele falando sobre isso também. Então, a questão da especificidade do gesto esportivo e entender qual é a demanda disso dentro do esporte amador, que é um esporte que tem uma demanda muito grande, né? Tem um cara que quer fazer o esporte, que quer se manter bem, quer jogar o seu rachinho, o seu futebolzinho 2, 3 vezes na semana. Então, a gente procura entender como que a gente trabalha aqui, tá? Então, a gente trabalha assim, pensando nessa questão dos testes funcionais, né, tentando entender a especificidade do gesto esportivo, lógico, o biotipo, o padrão de movimento, tentando entender como que eu posso ajudar ele a devolver essa demanda para o dia a dia. E também a questão que a gente une, sou muito feliz de falar isso, porque a gente consegue unir também a parte da terapia manual, a parte da osteopatia, para poder também potencializar o ganho, uma melhora de mobilidade, uma estabilidade, uma melhora do músculo espasmado, uma melhora de uma condição de, né, uma debilidade articular ali que precisa ser reposicionada, onde a gente consegue ganhar tempo em cima disso. Então, ali, atendo desde de crianças aí que o pai põe lá para o tênis lá profissional, como também atletas de meia idade e que fazem um trabalho muito, muito interessante ali na dinâmica da clínica. Então, Brunão, é um desafio. Também eu não vou falar que o Rafa deve ter mais perrengues assim com atletas de alto nível, mas também é um desafio porque o cara tá ali, é o que ele tem, você tem que trabalhar com o que ele tem, ele não tem um tipo de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, né? O máximo que eu tenho de contato é o médico, que se ele passou por um procedimento cirúrgico, ele teve algum contato assim por uma consulta, e a gente tem essa possibilidade de chegar, ligar, ou chegar aí até o consultório, ou chegar aí até o centro cirúrgico, né? O Adriano, várias vezes a gente já fez isso em médicos em comum, tá? E acho que isso é o bacana de dar importância para esse tipo de paciente também, que não deixa de ser um prato cheio aí para a gente aí no consultório, na reabilitação. E eu acho que o Rafa também deve ter na Estabilitar lá, deve atender bastante também. Então, eu acho que... Oi, pode ir, desculpa Rafa, aí, pode ir. mas eu acho que é muito mais complexo, às vezes, o paciente do consultório, tá? Do que o paciente que é um atleta profissional, porque como a vida dele é direcionada exclusivamente para isso, né? Então, assim, ele vai treinar, ele vai descansar, ele ter uma equipe, né? Todo assistido. Agora, você pega um cara aí que é
dá não sei quantas horas de plantão, vira à noite, opera não sei quantos pacientes, quer fazer triatlo. Aí filho, papagaio, periquito, família, não sei o quê. Então, assim, você controlar esse tipo de paciente, na minha ótica, é muito mais complexo, tá? É muito mais complexo mesmo. E tem uma outra coisa que eu comento, assim, não tem jeito. Se você achar que é diferente, você já está errado. Então, o que eu falo, que eu atendo um paciente lá da clínica, sedentário, um atleta amador, né, um idoso, uma criança ali na fase infantil realmente, aquelas patologias da adolescência, da infância mesmo, né, patologia, pediatria do esporte, é a mesma linha que eu tenho com o atleta medalhista olímpico, de verdade. Então, eu brinco que assim, se o cara não atende bem a moça que faz o café lá na empresa, sabe, aquele paciente que tá aqui, é poliqueixoso, é muito, tá reclamando demais, dói tudo, não sei o quê, posso falar, esse cara nunca vai conseguir, às vezes, se ele tem como objetivo de carreira e tudo mais, atender um atleta de alto rendimento, ele não vai conseguir, porque o atleta, ele é um bicho tão arisco, que ele esquiva de quem ele fala, pô, essa pessoa aqui tá querendo me agradar muito. Então o atleta é assim, ó, pega ali, vai lá, faz assim, sabe? Tipo, é igual, é igual, eu brinco que às vezes até às vezes não, acho que eu sou muito mais gentil, tem que ser um pouco mais empático até com o meu paciente de consultório ali, porque ele não entende que às vezes aquilo é uma cobrança. O atleta não, o atleta é o trabalho dele, é o tratamento, a prevenção, sabe? Aquilo ali. Acho que dá pra entender, né? Essa linha. Dá, cara, é engraçado como assim, né? Nós estamos diante de pessoas que têm um comportamento muito semelhante, né, cara? E eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Eu sempre vi, quando eu conheci o Rafael e eu pude ter a oportunidade de mesmo que brevemente ser um paciente dele, né, Rafa? Por um pequeno momento ali durante uma prova do Ironman que a gente participou. E eu sempre via muito do trabalho do Rafael no trabalho do Thiago no trabalho do Rafael. Então, assim, as pessoas não se aproximam por acaso, né? Quando você vai na clínica, só passando essa experiência para você, Rafa, que não o conhece, espero que tenha a oportunidade de vir para cá para conhecer a clínica, para conhecer o Bruno, para conhecer o Thiago e para a gente poder tomar uma cerveja junto aqui em Rio Preto, que você está me devendo essa visita. A todo momento o Thiago ele tem um total intercâmbio de informações e brincadeiras com a menina que está na recepção, com o pessoal com o paciente que é mais idoso, que está ali sentado na cadeira extensora, atormentando eu que estou ali, me cornetando, outra pessoa ali que querendo ou não é um pouquinho mais famosa e que ele está dando um atendimento da maneira igual que ele está dando para eu que não sou famoso. Que o Thiago tá assim agora, viu, Rafa? O Thiago agora tá um perigo aqui dentro de Rio Preto, cara. Ele tá um perigo dentro de Rio Preto, cara. Tá um perigo, cara. A vida sertaneja do Thiago tá a torto e direito. Mas é bacana, né, cara? Porque eu vejo isso no Rafael, eu vejo isso no Thiago, e você tratar as pessoas da maneira... E eu sou muito assim com os funcionários que me cercam dentro do ambiente hospitalar. E isso é muito bacana, que é aproximar pessoas que têm uma mesma linha de pensamento e que conseguem trabalhar em harmonia. Essa cumplicidade é muito legal. Bacana o bate-papo aqui. Você sabe qual que é a minha dúvida? Desculpa, eu vou até emendar, Rafa, você pode comentar isso. A minha dúvida é assim... Como que um paciente... Vocês estão falando de qualificação, né? A gente sabe, qualificação é importante para qualquer área, para qualquer negócio, enfim. Você precisa encontrar gente qualificada para resolver os seus problemas, em qualquer área. Na nossa não é diferente, no esporte não é diferente. Como que um paciente encontra hoje alguém bem qualificado para trabalhar os seus problemas ligados ao esporte? Como é que o paciente vai te achar, Adriano? Como é que o paciente vai te achar, Rafael? Como é que o paciente vai te achar, Thiago? Cara, eu acho que a gente vive hoje eu sofro muito com a medicina que a gente tem vivido hoje. A gente vive hoje dentro de não sei se vocês já ouviram essa expressão ou não, a gente vive hoje dentro do efeito Dunning-Kruger, né? Não sei se vocês já viram isso, em que o Rafael concordou com a cabeça ali, mas são pessoas que
acreditam que têm um conhecimento extremamente acima da média de um assunto e, na verdade, falam um monte de bobeira e não sabem nada sobre aquilo. E hoje em dia, com acho que o acesso quase que restrito à rede social, eu tenho visto algumas barbaridades dentro da medicina que me frustram demais e que muitas vezes me despertam um estranhamento de saber, pô, será que tem sentido isso que estão falando? Será que sou eu errado? Pô, será que tudo aquilo que eu briguei, será que tudo aquilo que eu batalhei dentro da medicina tá errado? E eu venho de uma especialidade médica muito bem consolidada, né? Eu sou anestesiologista, é minha primeira especialidade médica, eu não deixarei de ser anestesiologista, mas eu vim para a medicina do esporte e do exercício por amor, e eu preciso passar esse tipo de sentimento, eu preciso atender o paciente que me procura com muito amor e carinho, para que eu possa fazer a diferença na vida dele. E eu tenho visto algumas coisas dentro da medicina que tá difícil, e é difícil a gente muitas vezes competir dentro desse mercado, em que nós temos primeiro com o atleta, e só falando um pouquinho do atleta amador, né? O atleta amador hoje ele tenta mimetizar o atleta de alto rendimento dentro do rendimento esportivo, só que ele encontrou algumas maneiras, alguns artifícios e alguns profissionais para conseguir validar essa performance esportiva que ele quer encontrar. E hoje em dia nós temos uma medicina crescendo cada vez mais dentro do segmento esportivo, que é a medicina que incentiva e apoia o doping. E é muito difícil brigar com esse mercado, e é muito difícil a gente conseguir provar por A mais B para o atleta que, se ele tiver todas as variáveis envolvidas dentro de um contexto esportivo, a prática da atividade, um bom educador físico, fisioterapeuta, nutricionista, uma boa qualidade de sono, se a gente conseguir integrar todas essas funções, que ele vai encontrar o rendimento esportivo dele, talvez num intervalo de tempo um pouquinho mais longo. É difícil, viu, Bruno? Eu acho que para quem trabalha com ética, para quem trabalha com levando em consideração que você está fazendo primeiramente o bem para aquela pessoa, eu acho que tem espaço, mas é difícil brigar dentro desse mercado. E aí, Rafael? Como que alguém te acha? Tô me escondendo. Quando o Adriano começa a falar isso daí, velho, eu falo, meu senhor, que loucura. Porque é cada absurdo, né, que a gente vê de rede social, Senhora, eu brinco que é muito mais simples do que parece, mas assim, eu fui, há um tempo atrás eu mudei a clínica, 2 anos atrás eu mudei a clínica de lugar. Inclusive esse mês a Estabilitar tá fazendo 10 anos de vida, né? Muito, muito feliz eu tô com isso. Por quê? Inclusive uma outra coisa que eu vou falar para vocês aí que tá nos escutando, que quando eu comecei lá no Corinthians, estava trabalhando lá, um grande fisioterapeuta que eu admiro, meu amigo pessoal, tenho uma honra de ser amigo dele. Ele me abraçou assim, um dia no meio do treino, o futebol profissional treinando lá, ele falou assim, Rafa, o esporte de alto rendimento é maravilhoso, é glamuroso, mas tenha um lugar onde as pessoas vão te achar. E ali você vai ter a sua maca. E quando essa maca tiver com todos os horários cheios, você coloca uma outra do lado. Foi isso que ele me falou, na beira do campo de futebol, tá? E é essa resposta, né, Bruno? Onde vão te achar? Tem que ter um lugar para me achar. E ele me falou isso e eu escutei o conselho desse cara. Equilibra um monte de prato, uma vida maluca às vezes, né? Aquela coisa meio sem noção que quem olha assim fala, meu Deus, o que esse cara faz, né? Mas eu fico muito feliz porque eu consigo levar isso pra galera, né? Para um paciente comum. Hoje as pessoas nos acham muito pela rede social. Eu confesso que eu tenho rede social assim só para marcar um lugar ali, mas cada vez mais preguiça dela. E eu falo que foi o melhor conselho que eu escutei na minha vida. Então hoje existem alguns certos filtros que as pessoas tentam, né? Rede social, essa mídia, esse marketing, eu gosto do melhor marketing, é o boca a boca. E foi o que eu sempre investi.
né, nesses 10 anos de história, quando eu mudei agora para essa unidade que eu tenho há 2 anos, esse endereço que a gente está há 2 anos, eu montei um estúdio de pilates. A gente tinha alguns equipamentos de pilates, mas a gente usava ele integrado com a reabilitação. E aí eu mantive essa linha, mas eu falei, vou criar um estúdio de pilates. E quando eu criei esse estúdio de pilates, eu lembro que a fisioterapeuta falou, poxa, a gente precisava imprimir aquele banner, deixar lá na recepção e tal. E meio que assim, a culpa de não estar entrando aluno no começo ali do estúdio de pilates era porque não tinha o banner. Eu falei, meninas, posso falar uma coisa pra vocês? Eu fui ter cartão da Stabilitar quando ela tinha 3 anos de vida. Então é o seguinte, o maior banner que vocês vão ter é atender bem esse aluno que está na tua mão hoje, na tua agenda, mesmo que seja só um. Vai, atenda ele, porque ele tem uma rede gigantesca de pessoas das quais vão precisar, vão perguntar, e ele vai falar coisa que aquele banner não vai conseguir expressar. Então, foquem nisso. Eu falei nisso, assim, não deu 6 meses, a gente tinha agenda cheia, não tinha horário, tinha fila de espera. Então, eu falei, pô, top. E é isso que eu sempre falo, né? No nosso primeiro endereço, Bruno, era uma casa, não tinha nem placa, só tinha uma casa e um número, né? E eu queria aquilo mesmo, era aquilo que eu queria. Naquele momento, para mim, aquilo era o meu objetivo. E eu lembro que uma paciente falou, nossa, eu dei 2 voltas no quarteirão e não tava achando o número, que era um número pequeno ainda, assim, não era um número gigante. Aí eu falei assim, pra você ver, que até com o endereço não é qualquer um que vem aqui. Então, assim, porque eu acredito muito que quem tem que estar lá, quem tem que ser atendido por mim, pela minha equipe, pelo meu time, é uma pessoa que realmente precisa estar ali, entendeu? Eu acredito numa coisa que não é coincidência, entende? Eu acredito que uma coisa não é assim, só um Google e você ter o seu nome na primeira página. Se você colocar lá fisioterapia, você nem vai aparecer. A pessoa fala, mas a sua clínica não tem isso. Que eu falei, tudo bem, mas olha quantos atendimentos eu tenho por semana lá. Olha quantos atendimentos por mês você acha que eu preciso do Google? Então, assim, você acha que não é. E é isso, mas por quê? Porque a entrega é você ir lá e atender muito bem aquele ser humano, né? Que às vezes o que ele está precisando, na verdade, não é só dobrar o joelho dele, não. Não é só o ombro dele levantar, não é a coluna dele parar de doer. O que ele está precisando é ser cuidado. E ser cuidado faz parte do nosso trabalho. E ser cuidado não está, infelizmente, pelo contrário, está cada vez mais distante, né? E ser cuidado, Adriano já foi meu paciente, ser cuidado não é você ficar ali paparicando o seu paciente, não é você simplesmente servir um café gostoso lá no seu consultório, na sua clínica, não é isso. Então, eu vejo que é uma filosofia, e eu lembro até quando eu estava mudando de endereço, eu falei para as arquitetas e para o pessoal da agência lá de marketing, que aí hoje você acaba tendo um suporte maior, né, com o passar do tempo, você acaba precisando disso. Eu falei assim, pessoal, eu só quero que vocês entendam uma coisa, aquele lugar tem que ter uma alma. E eu falava isso, sabe para quem, Bruno? Para os pedreiros, para o pintor. Eu falava, cara, isso aqui, as pessoas vão ver aqui, elas vão ser cuidadas. Entende? Então, se eu pudesse falar como as pessoas vão me achar, eu falo assim, elas vão me achar igual vão achar o Adriano, igual vão achar o Thiago, sabe? Elas vão achar a gente porque elas precisam e vai ter uma conexão que alguém vai falar, que não sei o que, e vai superfluir. Basicamente isso, assim, que eu penso. Fantástico. Fantástico. Sensacional. Acho que esse é o caminho mesmo. Tiagão, vamos ver se você sabe. Porque agora, Adriano, eu também estou fazendo algumas estatísticas ali da clínica, né, da Physiocore Cefis. Agora eu quero ver. Vamos ver se você sabe como seus pacientes acham vocês. Nossa, garoto, vamos ver. Acho que é. Você quer que eu conte como eu te achei ou não? Vamos ver. Conta aí, vamos ver. Como que eles me acham quando eles acham a clínica, garoto? Boca a boca? E a estatística hoje, né, da clínica, a gente tem 70% dos pacientes em atendimento que eles vieram indicados de outros pacientes ou de algum amigo, alguma pessoa que indicou a clínica. Então, assim,
é muito expressivo aí. É isso, assim, né? A alma de qualquer serviço de saúde, a gente não está vendendo Coca-Cola, a gente não está vendendo bolacha, a gente está vendendo um serviço, um serviço que não dá para ser reproduzido, independente da linha de produção que você crie, né? Nunca vai ser reproduzido da mesma forma por duas pessoas diferentes. Então, é a tua marca, a tua identidade, tua alma, tua história, é tudo isso que está ali a serviço do seu paciente. É isso que a gente nota, né, Thiago, aí no Cefis, né? Cara, Brunão, voltando lá para 2005, 2006, criando uma oportunidade, depois de sair da clínica com 5 ortopedistas, cirurgiões lá, onde foi uma escola para mim, de repente, o começo do Cefis, Fisiocor, foi no fundo que tinha de um estacionamento de uma academia. Não sei se você lembra, lá da Pranadar, lá embaixo. O Adriano lembra. Tá, mas o Adriano não me conhecia essa época. E de repente, né, aquela portinha, tinha um toldo, era calor pra cacete. Tá? E quando chovia tudo lá dentro. E eu falava assim, e tinha uma portinha, não tinha um destaque, como o Rafa colocou lá no não tinha um negócio, falava, tem fisioterapia aqui. Aí esses pacientes foram chegando, eu falei assim, cara, o que tá acontecendo? Não tinha nada ali. Aí, mal eu consegui fazer um tanque de areia para fazer a parte proprioceptiva e tal. E esses pacientes chegando, eu falei assim, cara, ainda anotava as coisas no caderno, controlava os pacientes lá, coisa de louco, né? Aí eu falei assim, cara, aí vamos para uma casa, tá? Aquela casa, eu falei, nossa, que casa. A casa tinha um bico que a garagem não cabia o carro. Aquilo lá era um bico. Eu falei assim, cara, mas eu achava que era a melhor casa do mundo. E essa casa foi ficando pequena, tinha uma TV de cubo ainda. Era uma TVzinha assim, que falava assim, uma hora, a propriocepção era na cozinha. Tinha até laboratório de palmilha, tinha tudo, e a coisa foi crescendo. Aí eu falei, cara, até chegar no salão um pouco maior, e essas pessoas ir mudando de bairro, e as pessoas indo. Apesar, Rio Preto não é uma cidade tão longe, mas para as pessoas do tamanho de tamanho comparado com São Paulo, tal, quem vivencia só aqui o interior, eu falo, é longe. Mudar de uma zona sul para a zona norte aqui, para eles é muito longe, demora 10 minutos. Mas é longe tirar daquele conforto. E as pessoas continuaram indo. E aí, cara, e aquele ambiente que o Adriano citou, eu fiquei uma semana fora. E as pessoas sentem a sua falta. E quando elas sentem a sua falta, é porque você tem algo mais para oferecer. E quando você tem algo mais para oferecer, não é aquela coisa que você chega lá. Não é aquela coisa de chamar por senha. Número 1, vem o próximo. É você chamar pelo nome, é você entender quem é o filho, se aquele fulano da família melhorou de saúde, se ela tem feito as coisas do cotidiano dela, é você entender a vida da pessoa. Então, o seu paciente que está ali com você, ele é muito mais que isso, e a gente cria um convívio de família. Quando tem pacientes, você fala, por que tem pacientes com você há 15 anos? Porque tem um paciente que encontrou o que faltava para ele, além do que ele veio buscar. Então, peraí, aquilo ali para mim é uma satisfação. Você fala assim, cara, eu vou dar risada, eu vou trabalhar, eu vou ajudar as pessoas e eu tô me ajudando e fazendo o que eu tenho puta tesão de fazer, que é trabalhar com essa tal da fisioterapia e é devolver isso pro universo, que mais pessoas façam isso. E quando a gente entra na sala de aula, a gente tenta plantar isso. E esse podcast é mais uma vez de unir 4 corações, unir 4 almas, 4 pensamentos, de falar assim, cara, vamos fazer essa porra acontecer e vamos levar isso para quem quiser ouvir. E é isso. O Rafa, e nessa história tem uma história muito bacana, Rafa, que, por exemplo, eu fiz o processo de reabilitação com o Thiago em 2012, né, que foi quando eu fiz uma cirurgia ortopédica no meu ombro. E depois disso a gente se afastou do ponto de vista da fisioterapia, né, Thiago? A gente não tinha mais, eu não ia mais na clínica do Thiago, o Thiago acabou mudando de clínica, não tinha mais aquele vínculo da reabilitação, eu fui fazendo outras coisas e tal. E pouco tempo depois, acho que se eu não me engano, 1 ou 2 meses depois que eu perdi o meu pai, no final de 2014, em dezembro de 2014, eu tava num contexto, assim, emocional muito ruim, né, nem se fala, pô. Vocês todos aqui conhecem um pouquinho da história do vínculo que eu tinha com o meu pai, e eu encontrei o Thiago numa condição, assim, cara, numa condição de destruição mesmo, destruição física, que tinha uma repercussão gigantesca dentro em todos os aspectos da minha vida. E eu falei, pô, Thiago, cara, tô com dor, cara, dor aqui, dor ali, não sei o que tem. Foi aí que eu fui apresentado
a osteopatia pelo Thiago, e eu lembro, cara, eu lembro até hoje, na primeira sessão, que o Thiago me atendeu como fisioterapeuta, a única coisa que ele não fez foi fisioterapia. A única coisa que ele não fez. Nós sentamos na maca, ele sentou do lado da maca, cara, e eu chorava copiosamente, e ele bateu, me deu um abraço no final da consulta, me abraçou e falou assim: Adriano, o que você precisava era isso, cara, você precisava vir aqui, e a gente precisava renovar esse novo laço de amizade, a gente precisava se encontrar mais uma vez, e vamos seguir, vamos fazer aqui um tratamento com osteopatia, enfim, seja o que você quiser na sua vida aí, mas eu precisava desse ombro amigo, eu precisava de alguém que me escutasse, cara, e naquele momento, naquele dia, quem me escutou foi o fisioterapeuta, que eu tive um vínculo em 2012, que era meu amigo sim, mas que se dispôs, cara, assim como você falou, Rafael, naquele momento ele tratou o ser humano, ele não tratou o ombro, ele não tratou a coluna, ele não tratou nenhuma parte específica. E a gente vê que a medicina muitas vezes segmentou o corpo, né? Hoje em dia a gente tem o atendimento do médico que é especialista em ombro, o médico que é especialista no joelho, ou o fisioterapeuta que atende mais a reabilitação do ombro, enfim, a gente sabe que a medicina se dicotomizou demais. Mas naquele momento o Thiagão atendeu o Adriano. E isso fez uma diferença gigantesca, inclusive no cartão de visita. Ele tem muito paciente aí que, graças a Deus, procura o atendimento dele pelo boca a boca. Mas é. Cara, Obrigado. Esse negócio que você comentou é engraçado, né? Por isso que quando eu vejo que nossa vida, tudo tá conectado, né? O que a gente faz, a atividade física que a gente faz ou não faz, como que a gente tenta cuidar da nossa saúde mental, né? Como que a gente tenta se relacionar, eu acho que tudo tem um contexto. E esses dias mesmo, né, a gente tava... Histórias engraçadas, tipo hoje mesmo. Hoje eu tava, antes de vir pra cá, tava ajudando a Rebeca Andrade a fazer uma apresentação da faculdade dela. Eu tava ajudando ela a colocar o conteúdo no PowerPoint. E assim, e ela ali, a gente conversando, e eu olhando aquilo, né? E é minha profissão? Não é. Entende? E isso é muito legal. E esses dias eu tava falando com o Adriano, né, Adriano? Fui fazer o 70.3 lá de Floripa, eu não ia fazer, não vou fazer, não tô treinando, não fiz as coisas que eu tinha que fazer, né? Aquela alta exigência. E aí eu parei e falei, cara, vou ser gentil comigo. Sou gentil com todo mundo. Vou ser gentil comigo. Eu exijo a perfeição do meu lado, só que pessoas que eu nem conheço, eu sou gentil. Se a pessoa me pedir uma ajuda, eu vou tentar ajudar, né? Uma série de coisas assim. E aí eu fui mudando a minha cabeça, fui mudando a minha chave, eu não conseguia mais mudar a data da minha inscrição de prova. Falei, cara, eu vou fazer essa prova, eu vou estar aqui. Tinha ido viajar, voltei, tava aqui e cabeça a mil, um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. E fui pra prova e falei, cara, eu sou obrigado a me divertir. Era essa a minha obrigação. Falei, eu vou dar risada o tempo inteiro, vou curtir e tal. Fui lá, fiz a prova, me diverti, não significa que não doeu, né? Eu falo, fui gentil comigo, né? Respeitei o meu momento. Poderia ter sido mais disciplinado? Poderia ter feito, mas eu respeitei o meu momento e fui gentil comigo. No dia seguido ali, eu todo dolorido, não aguentava levantar direito. Adriano, como meu amigo, né, virou, cara, já treinei muito pra fazer prova com esse tempo que você fez, isso aqui, eu falei, o cara é parceiro mesmo. Aí eu peguei e falei, caramba, né, eu peguei e falei, caramba, e tava lá, aí minha primeira paciente que eu fui avaliar depois, quando eu cheguei na clínica, entrou com o filho é paciente lá da clínica, ela entrou e tal, e eles conversando, e eu falei, poxa, ele falou, vi que você fez a prova lá, né, Rafa, eu tava com o braço todo marcado do sol ainda, sabe, tipo, aí ele falou assim, eu vi lá que você fez a prova e tal, não sei o que, eu falei, fiz, tal, ele falou, como foi bem? Eu falei, fui bem, tal, pô, né, foi legal, aí eu falei assim, sabe o que é? Às vezes a gente tem que ser gentil com a gente. Eu falei isso, a mulher começou a chorar. Aí eu falei assim, cara,
já valeu a pena. Então, é basicamente isso. Às vezes eu queria estar ali, o Adriano sabe, eu faço poucas provas dessa, foi a minha segunda dessa distância que eu fiz e tal. A primeira foi um tempo legal pra caramba, pra quem tá fazendo a primeira vez. A segunda foi quase 30 minutos depois. Aí ele, pô, mas isso foi bom, não sei o que, mas... Aí eu entendi, falei, caramba, essa experiência também é importante. Quando a gente às vezes só fala... Aí, tipo, sabe como que ali naquele momento já valeu a pena pra mim? Aquela sofrida, eu ter mudado a chave da minha cabeça, já ter feito todas essas coisas, né? Então é basicamente isso. Não é que você tá entrando em outra área, que você tá fazendo outro serviço, tô entrando na área de um psicólogo, ou eu tô entrando na área do psiquiatra, eu tô entrando na área do médico, não, a relação transdisciplinar, eu falo que é quase que um colocando o pé na área do outro, senão vai ter gap, né? E aí é isso. Então isso é muito bacana, assim, eu falo, cara, a gente saber transferir todo o nosso conhecimento, tudo que às vezes a gente tem na nossa vida ali, é isso que vai ser o grande diferencial, né? E o exemplo do Thiago com o Adriano nessa história, nesse momento, né, Bruno, foi clássico isso. E às vezes as pessoas acham que a gente fica só armazenando na nossa memória os grandes momentos, né? Eu poderia contar aqui várias histórias de Tóquio 2021, que foi um ano depois do que era agendado, de não sei o quê, mas às vezes o que nos marca é o cotidiano, as coisinhas simples, entende? Coisa que para os outros pode ser simples, ou que o pessoal acha que a gente só valoriza aquela outra coisa. Não, às vezes é muito mais simples e esse que é o caminho, na minha visão. Muito bom, muito bom. E você sabe que eu não sei, né, qual que é a percepção de vocês disso, mas a gente está num momento aí que a prática esportiva, ela parece que está ganhando uma outra dimensão, assim, para as pessoas em geral. As pessoas, você vê que muito mais pessoas hoje em dia estão mais preocupadas de fazer algum tipo de atividade física. Então a gente vê que praticantes de corrida, ciclismo, natação, e agora a gente tem uma nova moda, o beach tênis. Quer dizer o quê? Quer dizer que as pessoas elas estão preocupadas de fazer atividade física de maneira geral. Ao mesmo tempo, crossfit é uma febre também, né? Assim, quantidade de gente que começa a treinar e que não consegue mais deixar de fazer lá, tal, de acompanhar. E a gente percebe também que um dos produtos dessa alta demanda de atividade física também são as clínicas de fisioterapia, de reabilitação, consultório médico. Tudo isso aí é meio que uma engrenagem que gira sozinho, né? Então, o quanto mais a gente vai praticando esporte, mais a gente vai se lesionar, vai se machucar, porque o esporte também não é só um meio de se manter uma boa saúde física, né? É tudo isso que a gente está discutindo. O esporte, ele tem uma coisa do autoconhecimento, do princípio da educação, de ganhar, de perder, de achar limite, de se desafiar, né? Então, é um pouco de tudo isso, e às vezes as pessoas também, principalmente, de repente, quem não tem uma história de esporte na vida, ela pode passar dos limites ali em determinado momento e se machucar e tudo mais. E aí, com base nisso, né, com base mais ou menos nessas perspectivas, se vocês acham mais ou menos que é por aí mesmo, e o que essas pessoas deveriam, precisariam fazer, porque assim, é uma coisa que eu converso com o Thiago direto, assim, hoje em dia, sabe qual que é um dos principais gatilhos para o cara ir na fisioterapia? Ele voltar a fazer o esporte no final de semana dele. Ele tá ali desesperado para conseguir, mas tem horário na sexta. Não, na sexta não dá. Eu preciso dele na terça, porque na sexta-feira, no sábado eu tenho pedal, eu tenho minha corrida, eu tenho, sei lá, eu tenho o que eu ia fazer, eu preciso estar inteiro para conseguir desenvolver aquilo de novo. Então assim, o que realmente seria importante que esses praticantes de atividade física, antigos, novos, o que eles deveriam fazer para poder aí levar a sua vida com tranquilidade, levar sua atividade física com a leveza e a intensidade necessária que o esporte exige. Se vocês acham que qual que é o que o paciente tem que fazer, o que o profissional que atende tem que fazer, queria que vocês fizessem suas considerações a respeito disso. Primeiro que assim, né, Brunão, eu acho que nesses últimos 2 anos a pandemia,
aconteceu uma coisa muito engraçada, né? Que nós tivemos vários momentos da pandemia. Eu tive muito amigo que virou padeiro e virou ciclista. No primeiro momento da pandemia era só nego postando pão, né, cara? Nego fazendo pão de não sei o que lá, pão de não sei o que tem. E de repente, cara, no auge da pandemia, uma galera resolveu encontrar, no ciclismo propriamente dito, uma válvula de escape e começou a pedalar. Só que assim, cara, começou a pedalar de uma maneira, eles começaram a andar de bicicleta, né? Não se tornaram ciclistas. E começaram a se lesionar, e começaram a cair, e no meio da pandemia, cara, onde você tinha medo de ir para um ambiente hospitalar para não pegar Covid, né? Então isso aconteceu, e logo, em um momento depois, né, quase que num pós-pandemia, meio que ali no meio do caminho que entrou essa jogada do beach tênis, né, e que virou uma febre. Eu acho que com relação ao que você disse foi perfeito, a própria Organização Mundial de Saúde aumentou, né, os critérios para você sair do sedentarismo, para você se considerar um indivíduo do ponto de vista ativo dentro do conceito do exercício. Ela tirou dos 150 minutos para 300 minutos de atividade semanal. Então isso já isso mostra aquilo que o Rafael falou no começo do nosso bate-papo aqui, da importância de você ter hoje o exercício como uma prescrição, né, como você entender o exercício hoje como uma prescrição de um medicamento. Ele passa a ser não apenas coadjuvante dentre quase que todas as comorbidades que hoje a gente chama, né, de doenças inflamatórias crônicas não transmissíveis, e aí a gente pega hipertensão, diabetes, cardiopatias, disfunções renais, uma N variedade de comorbidades clínicas que tem no exercício hoje como uma prescrição de um resultado bem sucedido quando aliado ao tratamento proposto pelo médico do paciente. Então eu acho que isso é algo que precisa ser levado em consideração e precisa ser fomentado cada vez mais. E a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né, Bruno? Porque a gente sabe que o exercício aqui, como a gente pegou um pouquinho da parte do alto rendimento, muito por conta do Rafael, que trabalha com atletas de alto rendimento, nós sabemos que o se exercitar, e quando você vai ficando mais velho, você vai ficando mais calejado, você vai aprendendo mais com o esporte, né? A gente sabe que o esporte hoje ele tem uma curva em U, aonde numa ponta você tem o sedentarismo e na outra ponta o alto rendimento, e a gente sabe que esses extremos, eles são, de certa forma, não fisiológicos e muitas vezes até prejudiciais para a longevidade esportiva de um indivíduo. Então eu acho que o atleta hoje, quem está procurando se exercitar, quem conseguiu incluir dentro da sua vida hoje a prática de exercício de maneira regular, ele precisa pensar em longevidade dentro daquela atividade que ele escolheu. E uma coisa que eu falo, cara, uma coisa que eu falo muito para os meus amigos, para os meus pacientes, que a gente como médico, a primeira pergunta que a pessoa faz para a gente é a seguinte: o que eu preciso fazer para poder começar a correr? Que exame que eu tenho que fazer para poder começar a correr? Que médico que eu tenho que ir para começar a correr? Eu falo, cara, primeiro, para quem pergunta como começar a se exercitar, primeiro, o que você gosta de fazer? Porque se você não fizer alguma coisa que você gosta, você não vai ter longevidade dentro dessa modalidade. Então não adianta, cara, você não gosta de tênis, você não gosta da raquete do tênis, você não gosta de areia, não dá para você jogar beach tênis. Você não gosta, você tem medo de pedalar, você tem medo de duas rodas, você nunca pedalou na vida, velho, você não vai ser feliz no ciclismo, entendeu? Eu gosto de dançar. Vai dançar, cara. Vai fazer, sei lá, zumba, lamba aeróbica. Eu gosto de ir lá no Monte Líbano. Eu jogava basquete, cara. Eu jogava basquete na época que eu tinha infância. Eu nunca virei jogador de basquete porque eu sempre fui baixo, mas eu gosto de jogar basquete. O Bruno, meu fisioterapeuta, joga basquete. Vai lá jogar com o Brunão, cara. Vai lá ver como que ele está jogando para que você possa ter, de novo, um vínculo com o exercício e para que isso passe a fazer parte da sua vida de uma maneira como você trata o restante da sua vida social. Você precisa ter essa identificação. Esse, pelo menos, é o meu ponto. Não sei se eu respondi sua pergunta, Bruno. Não sei se eu fugi demais, mas para mim é o ponto primordial. Eu acho que uma das coisas que pegou aí também, acho que nessa questão de sair com doido fazendo exercício, acho que dando um exemplo assim na questão do que o Adriano colocou, eu acho que muita gente, também por falta de orientação, como o Adriano mesmo já colocou, repetindo aí, acho que a questão da capacidade e da demanda, né? Quando a pessoa não tem uma orientação ou quando é imposta uma demanda
né, de sobrecarga, e a pessoa ela não tem a capacidade para poder executar isso, a gente entra num desequilíbrio onde entra a questão das clínicas de reabilitação acompanhando o maior número de pacientes durante esse tempo de pandemia. Por conta do quê? De falta de orientação, por encontrar debilidades que ele mesmo não sabia, só quando foi imposto um tipo de movimento. Por exemplo, um crossfit, quando o cara não tem uma boa mobilidade de ombro para poder fazer um determinado exercício, ou o agachamento dele não é legal, ou falta mobilidade no tornozelo, ou ele tem um desequilíbrio no quadril. O Adriano, a gente já conversou muito sobre isso também, né, nas avaliações, nas reavaliações em relação a isso. E eu toda vez que fala em pandemia, fala em atividade, fala em novidade, não estou falando isso que todo mundo tem os mesmos fatores de risco, né? A gente tem umas teorias de complexidade que a gente fala muito sobre isso, tem pesos e medidas diferentes, mas é o individual. E a gente tem visto muito isso de diferentes maneiras, de acordo com o que vem acontecendo. Então, acho que a orientação, a pré-indicação das coisas, acho que vale mais a pena. Só para completar o que ele já tinha falado. Rafael, você faz muito trabalho preventivo aí? Faço. Muito. Hoje, na verdade, para mim, há muito tempo a fisioterapia ela está intimamente ligada com a performance, né? Então, você tratar o atleta, não importa ele, se é um atleta profissional, amador, ou um paciente sedentário, tratar ele já é um problema, né? Você prevenir ele, na minha visão, é uma obrigação. Como não deixa de ser uma obrigação você fazer ele performar melhor. Então, se ele é um sedentário, cara, ele começar a fazer uma caminhada, ele começar a fazer um exercício de fortalecimento, a gente está fazendo ele performar melhor. Se é uma senhora de 80 anos que tem o bisneto lá, ela consegue brincar, pegar ele no colo, balançar, colocar ele no berço, não sei o quê, a gente fez ela performar melhor. O performar melhor é muito relativo para qualquer ser humano, qualquer indivíduo. Então, assim, a primeira coisa é a gente sair do que é o performar para nós, do que é o fazer atividade física para nós, do que é fazer esporte para a gente, e deixar a pessoa se autoconhecer, né? Do tipo, que atividade física é boa eu fazer? Fala que você gosta. Então, até no que é a questão do performar, é muito relativo. E até no que está intimamente ligado ao que você gosta, hoje eu gosto, amanhã eu posso não gostar mais, posso estar enjoado daquilo, né? Até da comida é assim. Hoje eu gosto de comer, tô uma febre de comer sempre feijoada, daqui a pouco você fala, faz tempo que eu não como nem uma feijoada. Então é a mesma coisa, aí existe, por quê? Porque, na verdade, eu não vejo nada como linear, e sim como cíclico. Hoje, o Adriano é praticante de triatlo, amanhã ele pode ser um cara que joga basquete no clube de final de semana. E ele é ativo, ele faz atividade física, ele entende? Então, eu vejo de uma forma muito mais solta e muito mais complexa ao mesmo tempo. O maior problema que eu identifico, então, é o querer o atalho, né? Eu quero o atalho para emagrecer, eu quero o atalho para performar melhor, eu quero o atalho para correr. Aí a curva de aprendizagem, ela fica muito, o platô dela fica muito rápido, né? Quando o esportista, o praticante de atividade física, ele começa a fazer, comecei a fazer crossfit. Aí o pessoal fala assim, mas crossfit machuca. Fala, não machuca, a metodologia é legal pra caramba, tem um conceito maravilhoso, só que você respeita. No dia da mobilidade, você vai? No dia que é treino técnico, você vai? Ou você só quer fazer PR semanal? Se você quiser fazer PR semanal, você não vê nenhum atleta bater o melhor tempo da vida toda semana, o que você acha que você é? Você é o Superman? Eu corro 10 km, o cara quer todo domingo correr 10 km o melhor tempo da vida. Meu amigo, não dá. É humanamente impossível. Só que é o extremo, entende? A pessoa não quer se alimentar melhor, ela não quer ter uma vida um pouco mais saudável, ela não quer ser gentil com ela mesma, como eu falei. Então, se ela puder usar um hormônio sintético, ela vai usar. Se ela puder, ela vai fazer de tudo. Ela vai investir fortuna no equipamento, achando que o equipamento vai dar resultado sozinho, e uma série de coisas assim. Então, eu vejo que a saúde, de modo geral, ela está intimamente ligada, e é o que eu falo, né? Até a
A estabilitar chama estabilitar fisioterapia e performance. Porque para mim fisioterapia é performar, não importa o nível de aptidão física que a pessoa tenha. E quando a gente fala de atividade física, eu brinco que tem que ser um pilar da vida do ser humano. Não importa ele qual seja, assim, sabe? Se você pratica os 300 minutos que a OMS orienta, ou se você faz 3 horas de treino diário, entendeu? Se você faz uma ultramaratona, um Ultraman, umas coisas assim, fora da curva. Até porque se você fizer um Ultraman e nunca mais fizer atividade física, e se for sedentário, acho que não valeu muito a pena. Pô, Rafa, e você vê que interessante, né? Eu peguei para ler, para recente isso, peguei um trabalho de 2021 que foi publicado e que ele mostra que, pô, eu tenho um amigo que ele fala, né? Pô, se eu for seguir a recomendação da OMS, eu vou virar atleta. Aí ele brinca, eu vou virar atleta se eu for seguir a recomendação. E eu peguei um trabalho para ler, cara, um trabalho muito interessante, cara, que mostrando que simplesmente com 10 minutos de exercícios diários você consegue melhorar todos os quesitos com relação à qualidade de vida, cara. Então, assim, você vê que muitas vezes a justificativa do tempo, ela não serve, né, cara? Que se você não tiver pelo menos um mínimo de 10 minutos, a gente está falando 10 minutos porque foi o trabalho que eu li, mas, cara, 10 minutos, 30 minutos, alguma coisa que seja dentro do seu dia, para que você possa dedicar a essa finalidade, é impensável que a gente não consiga aplicar. Por isso que, há uns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, o Estado de São Paulo, ou a Folha, publicou uma matéria que tinha o título assim, Maratona, o novo MBA. Né? Por quê? Tá intimamente ligado status, a você falar, né, vou fazer uma maratona, tá intimamente ligado ao quê? Você ter disciplina, você ser comprometido, você acaba tendo características que, por exemplo, você ter uma pessoa com essas características dentro do seu time de trabalho é muito bom, né? Sim. E aí começaram a girar, acaba sendo como se fosse um título, e aí as pessoas começam a utilizar isso, o triatleta, né, o cara que faz maratona, começa a formar uma rede de business, inclusive, e de outros segmentos, né, principalmente por quê? Por causa desses pilares que nós estamos falando. Agora, se a pessoa, quando eu vou orientar uma lição de casa para o paciente, eu oriento para ele lições, Adriano, de 5 a 10 minutos. Porque eu falo assim, é tão curto, o tempo é tão pequeno, que você vai ter vergonha de falar que você não fez. E essa é a corresponsabilidade do tratamento. O seu tratamento não está intimamente ligado ao que eu vou fazer. Você vai ter que entender, por isso que eu estou te educando, porque eu não quero que você seja meu paciente eterno. Eu quero que você saiba do que o seu corpo precisa. Né? Você tem que formar ali um autodidata, cara. Exato. Eu quero que você venha aqui para fazer uma manutenção. E não quando o seu carro quebra, você me liga, eu sou o guincho. Vou lá buscar e te guinchar, te levar e tudo mais. Então, é essa mentalidade que a gente tem que tentar estimular, na minha visão, né? Na minha ótica. Eu acho que esse é um caminho que para muitos pode ser muito, isso aí que você está falando é muito filosofia. Sabe por que não é? Porque eu sei que, porque eu vivo isso na prática, então não é muito demagogia ou algo, isso é muito mundo de Bob, não é, tá? E essa questão até, se a gente pegar para o profissional agora, vamos virar para o profissional, tá? Fazendo um desdobramento, Bruno, da tua pergunta, é igual o profissional, que eu sei que é um tema muito discutido. Pô, como que é a carreira? Como que é isso? Como que é aquilo? É a mesma coisa. Eu falo, para de se preocupar em achar que você tem que ter aquele equipamento XPTO que ele vai resolver o problema da tua vida, né? Porque eu canso de rodar o mundo aí, cara, com uma mochila nas costas e, tá aqui, a maioria das coisas que eu preciso vai sair daqui, né? Se tiver raciocínio clínico, uma boa terapia manual, uma borracha, uns mini band da vida, fala aí, Thiago, já resolveu tudo, cara. Então, é o famoso básico bem feito, né, cara? Né? Não tem que inventar a roda. Você não tem? Tenho. Você não tem as coisas legais? Tenho. Com certeza tenho, porque o meu público, e é muito
merece, e é muito bom a gente trabalhar com uma estrutura. Só que estrutura sem raciocínio clínico não adianta para nada. Se é um serviço humanizado, não adianta para nada. Você vai ter algo que não vai impactar e você não vai ter o resultado final que você tanto espera, né? E eu acho que esse é o outro lado da questão do profissional que quer começar, a galera aí que está ouvindo aí que é recém-formado, que está numa transição, né? E complementando uma pergunta que você me fez sobre a atividade física e os investimentos, foi aprovada uma lei de incentivo, uma lei do esporte esse ano, que foi assinada, e nela tem a parte da fisioterapia. E eu tive o prazer de fazer, junto com uma equipe de profissionais, né, que foi solicitado na época, foi feito no ano passado, mas ela foi assinada esse ano, que fala do fomento da fisioterapia linkada ao esporte. Né, e eu tive o prazer de escrever esse parecer técnico para justificar a importância do fisioterapeuta intimamente ligado ao parecer técnico, como tem outras profissões que também tem essa correlação direta, essa relação direta, né, nem correlação, é uma relação direta com o esporte. Então, tem muita coisa legal acontecendo, só que não é fomentado, né? Às vezes não é falado. E isso, eu falo que é uma das coisas que eu faço em prol da minha profissão, porque quanto mais essa profissão ela cresce, mais respeitosa ela vai ser, vai impactar muito mais vidas, né? E eu vejo que a gente vai estar cada vez satisfeito com o resultado, mais ou menos isso. Show. Pessoal, a gente está no finalzinho aí do bate-papo, a gente está com o nosso horário aí quase estourando. Então, assim, queria que vocês fizessem aí as considerações finais de vocês a respeito do bate-papo, do tema, e que deixassem aí todo mundo que está ouvindo isso, né, que pudesse conhecer um pouco melhor o trabalho de vocês. Então, quais são os meios, os canais aí mais importantes para que as pessoas possam achar vocês, se vocês quiserem falar de algum trabalho que vocês estão desenvolvendo, enfim, é um espaço aberto aí para divulgar um pouquinho. Então, Adriano, começa aí com você. Ô Bruno, eu ainda estou num processo aí de tentando, já está muito bem encaminhado, mas nós temos um processo sendo montado aqui em São José do Rio Preto, a iniciativa da construção de uma clínica e um ambulatório relacionado à medicina do esporte e do exercício. Não posso antecipar muita coisa para vocês, mas daqui a pouquinho vocês vão ver alguma coisa surgindo com o meu nome aí. E, cara, eu tenho assim, para quem está começando no segmento aqui, o público maior são fisioterapeutas, né? Eu acho que vocês tiveram aqui hoje, nesse bate-papo gostoso aqui com esses três caras fantásticos, foi uma aula para você poder começar a se tornar o mais humano possível, o mais capacitado possível, e que você possa ter a sensibilidade aí de buscar essas informações e a humildade de processar essas informações e aplicar isso na prática de vocês, porque o que a gente precisa hoje é isso. A gente precisa de pessoas que atendam seres humanos, de pessoas que atendam de maneira individualizada e toque no ponto íntimo da pessoa que busca a terapia, porque a gente precisa tratar pessoas e a gente não pode tratar pedaços e muito menos articulações, músculos e demais afins. E tô junto com vocês para o que vocês precisarem. Foi gostoso demais estar aqui com vocês, reencontrando aí grandes amigos e lembrando o nosso basquete de antiga ali, né, Brunão? Mas muito obrigado, fico lisonjeado aí com o convite de vocês. Eu que agradeço. E o Instagram do Adriano é Frois_Adriano. Depois a gente vai deixar aqui também no vídeo. Quem quiser depois vai lá e consegue fazer o contato. Rafael, vamos lá. Eu sou um super entusiasta assim da profissão. Gosto demais disso. Me sinto muito realizado. E sempre poder compartilhar um pouquinho para mim é gratificante. A ideia é essa, inspirar quem estiver escutando, poder
mostrar que é capaz, você consegue, todo mundo tem uma história, todo mundo fala que todo mundo tem seu desafio, seu perrengue, né? E acredite que nada não é só um acaso, e sim é um processo que você está tendo aí. Curta ele, se divirta, né? Até com essas histórias malucas aí. Hoje fica engraçado. Lembra, Adriano, que um dia o paciente estava lendo uma revista e tinha uma matéria minha, e aí falava essa história da recreação de festa infantil e tal, e o cara falou, meu, olha o que você colocou aqui e tal. Ele achou que era mentira. Eu falei, você acha que eu menti, que eu inventei o negócio? Ele falou, você fez isso? Eu falei, cara, você tá de brincadeira, né? Aí, como diz uma amiga minha que trabalha lá na clínica, quem vê close não vê corre, né? Então, assim, eu falei, meu amigo, você não tá entendendo o que a gente já Respeita passou. a minha história. Sim, sim. Eu falei assim, você não tá entendendo o que aconteceu. Então, e uma das coisas que eu me senti muito honrado ano passado, depois de eu ter retornado de Tóquio, né, Jogos Olímpicos, foi eu receber uma placa de um projeto que existe lá em Guarulhos, que era Inspira Guarulhos, né, e esse projeto existe em Inspira Rio, inspira várias outras cidades do país, e eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente vai inspirar as pessoas, né, e essa é a nossa, acho que é o nosso legado. Então, eu queria só falar que acredite, curta o processo, mira onde você quer chegar, mentalize isso, trabalhe muito por isso, porque as oportunidades vão aparecer, você tem que estar pronto, tá? Não é rede social que faz você ter capacidade, não é rede social que faz você também ganhar dinheiro, né? Ganha, mas não é nesse sentido que nós estamos falando. Ganha muito. E cuidado com que você e cuidado com o que você aprende na rede social, né, cara? Isso, cuidado sim, com o que você se alimenta, na verdade, né? Exato, então, exato. Eu acho que a gente tem que ingerir coisas boas, procure profissionais bons para te inspirar, para ser seus mentores. Eu tenho pessoas que são referências minhas, que e aí, o que eu faço? Como que eu tô pensando nisso? Que eu compartilho uma ideia, que às vezes eu posso estar viajando e tal. Então, eu vejo dessa forma, tá? Foi uma honra estar aqui com vocês. Eu espero a gente poder compartilhar outros momentos aí, contar mais histórias, que história é o que mais tem aí. Haja churrasco em São José do Rio Preto pra gente... Tinha que fazer uma só de história, né? Bora! Vamos lá, Tiagão. Fala aí as suas considerações e depois eu... Cara, eu tô muito feliz, assim, acho que o quarteto aí se soma nas características de transparência, humildade, esforço, muito suor. Acho que a gente sempre pensa em fazer o bem para as pessoas, de gentileza, que foi falado muito aqui, de respeitar o próximo, de acordar naquela vontade desgramada de poder fazer e mudar a vida das pessoas. Então, acho que nós somos escolhidos, né? Em algum momento, o Papai do Céu fala assim, cara, vai lá e planta a sua semente, cultiva, só que enquanto uma mão está colhendo, a outra mão não pode colher junto, a outra mão tem que plantar. Então, uma mão colhe a outra planta, e se alguém te puxou, você vem e puxa alguém para baixo e traz para cima também. Ninguém cresce sozinho, o sonho tem que ser dividido, e com certeza a gente vai chegar mais longe. E sempre pode ver que dificilmente a gente falou do eu aqui, né? A gente sempre falou do nós, a gente sempre falou da fisioterapia, que tem coisas muito mais importantes que a própria vaidade. E isso que a gente não demonstrou aqui hoje, porque a gente não tem isso. Acho que aqui é muito transparente. Eu acho que foi um podcast aí do bem, se eu posso dizer assim, onde a gente quer levar a alegria e a devolução da capacidade funcional para as pessoas de uma forma alegre, de uma forma prazerosa e de uma forma simples. Eu acho que é isso. E para finalizar aí, bom, primeiro, muito obrigado, né, pelo aceite de vocês, pelo bate-papo, foi incrível, foi muito legal mesmo. E você sabe que quando a gente começou a fazer isso, uma das primeiras coisas que a gente falou foi assim, né,
Quando a gente vai dar uma aula, muitas vezes, a gente, depois da aula, encontra com os alunos e vai lá para um barzinho, depois vai tomar uma cerveja junto, e aí a gente começa a compartilhar não mais o dado técnico do que você está ensinando, você começa a compartilhar as suas histórias, as suas experiências, e essas histórias, experiências compartilhadas, acho que elas são riquíssimas mesmo, riquíssimas no sentido da gente entender como é que o que esses caras passaram, deles entenderem um pouco da nossa história também, o que a gente passou. E o objetivo final de tudo isso é exatamente o que você colocou, Rafael, é inspirar, é usar essas histórias, nessas dificuldades, para que isso sirva de alguma forma de modelo, de superação, né? Então, muito bom. Eu acho que cumprimos muito bem esse objetivo hoje aí, acho que é um bate-papo muito bom. Pessoal, muito obrigado, comentem, deixem sugestões para os próximos, façam suas considerações, todas as críticas e comentários são super importantes, e obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Pode rodar a vinheta, Lucas.